À medida que o regime do ditador sírio Bashar al-Assad entrou em colapso em questão de dias, a influência da Rússia no Oriente Médio e na África pareceu diminuir em todos os setores. Preocupada com sua guerra total contra a Ucrânia, a Rússia não conseguiu impedir a queda de seu principal aliado na região em 8 de dezembro. A rapidez impressionante da ofensiva dos rebeldes terroristas também tornou difícil para a Rússia reunir recursos para reforçar as defesas de Assad. Como Bashar fugiu da Síria e recebeu asilo na Rússia, o destino das bases militares russas na Síria agora está em jogo com a saída total de tropas russas. O prestígio internacional do Kremlin também sofreu um duro golpe. As implicações da queda de Assad para a Ucrânia são menos certas. Alguns analistas argumentam que o colapso do regime fortalecerá a posição da Ucrânia em possíveis negociações de paz com a Rússia. A queda de Assad serviu como um grande motivador para aqueles que se opõem à guerra da Rússia na Ucrânia e estimulará o apoio internacional à Ucrânia com uma crença renovada de que a Rússia pode ser derrotada. A velocidade da queda do regime surpreendeu a todos, até o mais otimista do Kremlin. As instituições estatais e as forças armadas foram esvaziadas ao longo dos anos e o regime se concentrou principalmente em enriquecer a si mesmo, em vez de fornecer serviços à sua população, reformar as forças armadas e gerar lealdade ao Estado. Assad entrou em colapso porque o Estado e a população sofreram uma década de negligência e Assad desperdiçou os anos de cessar-fogo em vez de construir apoio. Os principais aliados da Síria, Rússia e Irã deram muito pouco apoio ao regime de Assad enquanto ele estava entrando em colapso. Tanto a Rússia quanto o Irã estão sobrecarregados no momento por causa de suas respectivas guerras com a Ucrânia e Israel, e ambos perderam a fé em Assad como um parceiro de segurança confiável e, portanto, perderam a esperança de conseguir mobilizar forças e reverter os avanços rebeldes. Mas a causa substancial são as guerras. Rússia e Irã estão cansadas e fracas e cada vez mais dependentes da poderosa China. O Irã e o Hezbollah foram derrotados por Israel e, portanto, não tiveram capacidade de impedir a queda do regime. E o mesmo vale para a Rússia. Moscou e Teherã poderiam ter fornecido um pouco mais do que fizeram nos últimos dias. Então não era apenas uma questão de capacidades, mas também de vontade política. Os russos sabiam que não podiam contar com o exército sírio e retiraram seus navios de guerra de Tartus. O colapso do regime de Assad é visto como um grande golpe à influência da Rússia no Oriente Médio e a sua influência global. A Grande Federação Russa já foi admirada pelos estados do Oriente Médio por ser um aliado confiável e foi frequentemente comparada aos Estados Unidos, que são caracterizados como um amigo de bom tempo. A Rússia agora perdeu essa reputação, o que enviou ondas e ondas de choque pelo Oriente Médio. Como tal, a sua influência diminuirá. A queda do regime de Assad é uma má notícia para a Rússia, mas é uma notícia ainda pior para o Irã. Da perspectiva de Moscou, Assad era o aliado mais próximo do Kremlin na região, e suas bases permitiram que a Rússia projetasse poder no Oriente Médio e na África. Desde 2015, a sobrevivência do regime de Assad tem sido o símbolo e a prova de que qualquer governo pode sobreviver com a ajuda militar russa. Agora essa mensagem está severamente minada. Já entrou na minha loja oficial do canal? Aqui temos camisetas, acessórios e tudo mais por um preço imperdível e vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho. Acesse umapinca.com/área militar e confira as incríveis camisetas. O colapso de Bashar al-Assad minou a estratégia de segurança e defesa avançada do Irã, já que a Síria serviu como uma ponte entre seus aliados no Iraque e no Líbano até então. A queda do Estado sírio foi uma grande perda para a Rússia, já que as bases russas na região eram importantes para sua política na África e serviam como trampolim há mais de 50 anos, o que permitiram ao Kremlin penetrar nas antigas colônias francesas na África.
já explicado a ramificação e queda da influência da Rússia no Mediterrâneo e África através da Síria, com estratégias logísticas e políticas em frangalhos. Então, como ficarão as bases russas no país? É preciso destacar que as nações vassalas ainda acreditam na Rússia. O arsenal nuclear ainda é o diamante que brilha aos olhos de quem não tem nada. A Rússia pagará um alto preço pela perda de influência. A primeira delas é a potencial perda total de suas bases militares na Síria. Elas incluem a base naval de Tartus, a base aérea de Khmeimim e instalações militares menores em outras partes do país. A agência de notícias estatal russa TASS informou em 9 de dezembro que os rebeldes haviam tomado as províncias de Tartus e Latakia, onde as bases militares de Tartus e Khmeimim estão localizadas. Percebe-se que a retirada atual é para evitar um voo desastroso de última hora, como a retirada americana de Cabul. A mídia estatal também relatou, citando um oficial da província de Latakia, na Síria, que os rebeldes não pretendiam invadir as bases russas. A agência de notícias também citou fontes do Kremlin dizendo que a Rússia estava em negociações diretas com os rebeldes para garantir a segurança dos diplomatas e bases russas restantes e provavelmente não perder tudo que construiu nos últimos 50 anos. Assim como aconteceu no Afeganistão, é difícil imaginar que a Rússia será capaz de manter as bases, dado o apoio infalível de Moscou a Assad até recentemente. O ataque russo a escolas, hospitais, nunca será esquecido pelos sírios e observadores internacionais. Será uma grande perda estratégica para a Rússia. A saída de Moscou da Síria mostra que ela não é invencível e que sua capacidade está comprometida, principalmente em relação à influência global e na guerra da Ucrânia. Por apenas R$ 4,99, você se torna um membro exclusivo do Área Militar e conseguirá assistir aos vídeos antes de todos, e também ajudará no meu trabalho em trazer mais conteúdos para vocês.